Que belíssimo episódio! Depois de uma boa estreia na semana passada, o segundo episódio de The Last of Us consegue ainda evoluir em basicamente tudo o que a gente tinha visto no primeiro. Calma que eu falo sobre tudo isso a partir de agora. Eu falei bastante para vocês na semana passada sobre a série parecer que se apropria um pouco da narrativa de videogame, de elementos visuais, no uso até da câmera, entre outras coisas. Aqui isso se repete, mas a lógica se altera um pouco, pelo menos até certo ponto. Eu só queria abrir esse vídeo falando sobre também essa ideia de ser muito parecido ou não com o jogo. Aqui a gente tem algumas diferenças na história e tudo mais, porque eu vi muita gente falando na semana passada, fãs dos jogos, como eu, mas muita gente falando que o primeiro episódio é excelente porque tem planos iguais ao do jogo. E eu comentei isso no episódio passado, falando que, como fã, a gente fica feliz com a série conseguindo estabelecer algumas coisas parecidas com o jogo e tal, aquela piscadinha pro fã que aquece um pouco o coração. Mas uma série não é boa, um filme não é bom se ele é fiel. O primeiro episódio de The Last of Us, ele não é bom só porque tem planos muito parecidos com o jogo. Porque se fosse assim, era basicamente você pegar um jogo que já é extremamente cinematográfico e replicar plano a plano, e é isso. Cada obra tem a sua particularidade, e aqui a série, como um filme, ou enfim, como uma obra audiovisual, o que torna ela única é como ela vai encenar tudo isso. E nesse sentido, por sorte, a série ela não tenta só replicar o jogo. Eu não estou falando só de história, mas como se usa de todos os elementos aqui, cênicos, da atuação, da movimentação de câmera, entre muitas outras coisas. Sim, continua tendo muito daquela narrativa de videogame, tanto em elementos, então aqui a gente tem um negócio de dar pezinho para outra pessoa subir, quem joga videogame está acostumado com esse tipo de coisa, ou de andar por cima de telhados, ou por andar em uma tábua que você estica entre um prédio e outro, ou principalmente que eu acho ainda mais interessante são as cenas de ação aqui. Então a gente vai ter uma cena de ação que vai conseguir representar muito bem aquilo que o episódio faz tão bem. A gente tem aqui a combinação daquilo que é muito próprio da televisão ou do cinema e daquilo que é muito próprio do videogame, e as duas coisas conseguem se combinar aqui muito bem. Então a gente vai ver esses personagens primeiro entrando naquele lugar e conversando uma linguagem muito mais própria da televisão ou do cinema, enfim, e aí a partir do momento, em determinados momentos da ação, a gente é quase jogado para uma primeira pessoa aqui, né? Aquilo que já tem muito mais a ver com videogame, a movimentação, com aquele personagem que está perseguindo atrás, no caso aqui o instalador perseguindo o Joel em determinado momento, ele abaixadinho em primeiro plano e a gente vendo o instalador lá atrás em segundo plano. Não que isso não seja cinematográfico, é muito cinematográfico, mas tem muito dessa ideia do videogame, além de, claro, elementos muito típicos de The Last of Us, como a escassez de bala e coisas do tipo, você ter medo, às vezes aqui a gente vê a força dos instaladores, por exemplo, né, o perigo que eles representam a partir do momento que um instalador faz eles tentarem não fazer barulho nenhum. Então até aquele modo stealth que é muito próprio de muitos jogos, e The Last of Us, como a gente quase nunca tem bala, a gente quase nunca pode sair atirando tudo, tem que desenvolver tudo no modo stealth, digamos assim, fazendo tudo o mais silencioso possível e tudo mais. Então a série ela vai conseguir dar um passo à frente aqui nesse segundo episódio, justamente para conseguir se aproveitar do melhor das duas linguagens. O melhor da linguagem audiovisual, da linguagem cinematográfica, com o que mais permite do videogame. Muito do videogame, claro, tirando as cutscenes, quando a gente está levando aqueles personagens e tudo mais, tem muito a ver com a gente acompanhar aqueles personagens e a gente moldar o que eles vão fazer. E isso a série ela consegue se apropriar bem desse tipo de narrativa, até com um pouco mais da fantasia permitida dos videogames, né? Aquela coisa que a gente poderia olhar aqui na série se a gente simplesmente analisasse como uma regra e falasse assim, nossa, o roteiro é extremamente problemático porque o personagem, sei lá, surge uma barreira na frente deles, que é o tipo de coisa de videogame, mas justamente por essa apropriação também da linguagem do videogame, tudo isso, toda essa fantasia
pode ser comprada pelo público. Aqueles impeditivos típicos de videogame que fazem os personagens se moverem, e a série se apropria muito bem tanto disso, quanto em momentos mais de ação, esse tipo de coisa, até do jogo aqui cinematográfico, que é o uso da câmera, que é muito próprio do videogame. Quando a gente vai acompanhar aquele personagem, a gente vai manipular aquele personagem para fazer o que a gente quer. E ainda mais próprio ainda de The Last of Us, a partir do momento que tudo isso vai ser feito mais silenciosamente possível e tudo mais. Ao mesmo tempo, a série ela consegue desenvolver essa relação de forma extremamente cinematográfica desde a primeira aparição desses personagens aqui nesse segundo episódio. Então a gente vai ver ali a Ellie quase que em posição fetal, com a iluminação nela, enquanto o Joel e a Tess estão nas sombras. Não poderia ser mais explícito. A gente tem a Ellie aqui como a representação da vida, a representação do futuro, então ela não só está em posição fetal, digamos assim, como a luz está nela. Ela é quem vai ditar esse show, ela é quem é o futuro desse mundo. Enquanto isso, o Joel e a Tess, eles estão nas sombras a partir do momento que a Tess até fala explicitamente, né, nós não somos bons ou coisa do tipo, porque eles já tiveram que fazer muitas coisas para sobreviver nesse mundo. Então o contraste já é criado visualmente por meio da linguagem cinematográfica e estabelece muito bem quem são esses dois personagens que são completamente diferentes e vão ter que aprender a conviver junto. E se eu tinha um pouco de dúvida, eu falei ainda se eu ia gostar da Ellie e do Joe aqui na série, eu já compro completamente aqui nesse segundo episódio. Além disso, eu gosto de um lance muito legal também quando eles vão sair ali a primeira vez para a cidade, que o Joel e a Tess eles saem e tudo tá meio desfocado. A partir do momento que a Ellie sai, tudo fica em foco e ela vê aquela cidade crescer na frente dela. É quase como se ela estivesse começando a conhecer o mundo. Ela que sempre viveu num lugar muito fechado, num lugar muito restrito. Ela não conheceu o mundo anterior, ela não conhece o mundo nem em ruínas, digamos assim. Então ela vai começar essa jornada e a partir de então tudo aquilo é apresentado para ela. Um belíssimo trabalho aqui nesse segundo episódio ao conseguir manter essa encenação que é muito própria do primeiro episódio também e que parece que a série vai conseguir caminhar muito bem, combinando o que é de mais cinematográfico, no potencial da linguagem cinematográfica, com o que é capaz de se fazer com uma narrativa de videogame, até na fantasia proposta da narrativa de videogame, até naqueles elementos que surgem como impeditivos para levar a gente para um lugar X ou um lugar Y. Partindo do lugar que The Last of Us é um jogo extremamente cinematográfico, você teria que tomar cuidado de não só replicá-lo. E aqui o Neil Druckmann, que é também diretor ali do jogo e tudo mais, ele consegue fazer isso muito bem. Ele conhece o seu material, mas ele não simplesmente replica o seu material. E ele consegue achar cada um desses momentos muito interessantes. Aqui o momento final da Tess é muito interessante nesse sentido, né? Como ele vai se usar da gente acompanhar aquela personagem, ele vai esticar o tempo para dar esse tom final para a personagem. Acho um trabalho muito bom, assim como eu gosto mais também daquilo que eu falei que eu não gostei tanto no primeiro episódio, de colocar uma cena introdutória para explicar como funciona o fungo e tal. Aqui a gente tem até uma cena introdutória de como ele começou teoricamente na Indonésia e tudo mais. Confesso que eu não lembro dos jogos se eles falam onde que começou, não sei porque eles escolheram a Indonésia também, mas tanto faz. Aqui, isso me incomoda em certo sentido do ponto de vista de narração, né? A narração da série ela sempre vai ser sobre o ponto de vista desses personagens. A gente vai acompanhar tudo pelo olhar deles e conhecer tudo junto com eles. Então, quando a série simplesmente apresenta um momento anterior ou coisa do tipo, com personagens desconhecidos que vão desaparecer logo em seguida só para passar uma informação, aí eu já soa quase como uma trapaça, mas eu ainda assim gosto muito mais dessa cena aqui do que dessa sequência aqui, do que da sequência lá do primeiro episódio, por ser também muito melhor construído em todo o seu sentido cinematográfico e tudo mais. Mas eu falei tudo isso só para dizer que apesar dessa exposição inicial, de forma geral, e aqui também essa exposição inicial que tem esse bombardeio que vai se conectar com um momento do episódio onde eles falam sobre o bombardeio, essa tentativa de conter aquilo que eles não conseguem, de forma geral, o episódio faz um trabalho muito bom em inserir informações sobre aqueles personagens. Então, como os instaladores são apresentados aqui, é muito interessante de falar assim,
meio que a Tess e o Joel sabem da possibilidade do instalador ali e tudo mais, e eles revelam meio que primeiro com meias palavras pra gente depois descobrir como eles funcionam e tudo mais. É muito mais interessante pra mim esses personagens conhecendo esse mundo e a gente conhecendo junto, ou no caso o Joel e a Tess já conhecem, a Ellie surge como essa novata, né, o recurso recorrente da novata, para você explicar pra Ellie, com isso você explica pro público. Eu acho muito mais interessante a exposição vir dessa forma, até como é feito no jogo também, né, sem precisar recorrer a uma explicação inicial, mas a gente conhecendo cada um daquelas particularidades desse mundo junto com os personagens. Então a gente conhece a primeira fase aqui deles, a gente conhece eles depois de um tempo, os instaladores. Há uma citação de um fungo ainda maior, né, de uma pessoa que vira um fungo ainda maior, que joga coisas, não vou falar mais do que isso para quem ainda não jogou os jogos e tudo mais. Então a gente vai conhecendo cada vez mais a partir do momento que se usa o recurso da novata, a gente vai conhecendo tudo junto com a Ellie. A partir de então também o lance aqui que eles criam de uma forma até um pouco diferente, de todos se conectarem e tal, que é mais um impeditivo criado, né? Mais uma dificuldade para eles nessa narrativa que é meio videogameizada. Gostei demais desse segundo episódio, espero que a série, e parece que sim, parece que ela vai encontrar essa unidade ao combinar o potencial máximo daquilo que vem do seu material de origem, do videogame, com aquilo que a série é capaz de fazer, que é o uso dessa linguagem audiovisual, da linguagem cinematográfica, que até agora eu estou gostando muito como consegue combinar as duas coisas. Excelente segundo episódio, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais, Projeto e corta.